Olá, gente. Eu sou o professor Jonas Gomes, né? Antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu venho dar minha contribuição aqui mais uma vez para esse projeto aí do Pré-ENEM do IFMA Campus Codó, né? No que tange a análise linguística de algumas questões, ok? A questão de língua portuguesa. Então, vamos já direto para os slides, vamos analisar aqui algumas questões, né, para a gente ver como, às vezes, as coisas são bem fáceis, na verdade. Então, estamos aqui com os slides. A primeira questão é uma questão do Enem 2020, questão número 10 do caderno azul, e ela diz o seguinte, né? O ouro do século XXI, Cério, Gadolínio, Lutécio, Promécio, Iérbio, Sumário, Térbio e Disprósio, Pólmio, Túlio, Intérbio. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol, que ainda teria no banco de reservas Lantânio, Neodímio, Praseodímio, Európio, Escândio e Ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamados por muitos de ouro do século XXI. Olha só a questão das aspas aqui nessa expressão, né? Ouro do século XXI. Isso vai ser importante na nossa questão, na verdade é o cerne da nossa questão. Também, entre aspas, elementos do futuro ou vitaminas da indústria. Também, entre aspas, ouro do século XXI, elementos do futuro, vitaminas da indústria. Eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora, volta a pensar em retomar sua exploração. Certo? É um texto aí retirado do site Revista Planeta, né, e tal. E a gente vai ver aí que essa questão aí, número 10 da prova do caderno azul, ela vai versar sobre a questão do uso das aspas, né? E aí você tem a questão, as aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para, olha só, elas vão sinalizar expressões metafóricas. Ele já está dizendo aqui qual é a função que essas aspas estão exercendo aqui naquele texto, né? Que é a de sinalizar, né? Estão sinalizando expressões metafóricas, ou seja, expressões que não são do uso comum, né? São metáforas, né? São elementos que estão na sua forma figurativa, né? Significados diferenciados. Bem, para quem não lembra, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre aspas, né? Qual é o uso delas nos textos. As aspas são utilizadas para destacar um termo, uma expressão, né? E até enunciados relativamente longos. Então, as aspas, elas são utilizadas para destacar algum termo dentro daquele texto que você escreve, né? As aspas, elas têm duas formas. Podem ser aspas simples, que é apenas um tracinho, né? Em cima aqui da palavra, ou aspas duplas, que é a que a gente mais usa, né, que são os dois tracinhos em cima das expressões ou palavras, ou até de citações mais longas, né, que serve para destacar esses elementos dentro do texto. Então, basicamente, as aspas elas vão destacar algum elemento do texto, como, por exemplo, enfatizar palavras, expressões, discursos, né, indicar uma citação direta, que você retirou do autor ali, de algum livro, né, de algum texto de outra pessoa, você vai e coloca lá no seu texto, utilizando as aspas para destacar e dizer, oh, esse aqui não é meu não, foi alguém que disse, eu estou só apenas utilizando aqui, ou reutilizando aqui no meu texto para explicar alguma coisa. E, né, indicar neologismos, ou seja, palavras diferentes, né, que não são de uso comum, né,
ou palavras, no caso, neologismo, são palavras novas, né? Palavras usadas agora, né? A pessoa acabou de inventar essas palavras, modificando uma palavra, juntando com outra e tal, enfim, são neologismos que podem acontecer. Estrangeirismos, que são, né, empréstimos que você pega de outras línguas para colocar no seu texto também. Às vezes você coloca também aspas em títulos de obras, né, para destacar ali do resto do texto, nome de autores, né, em gírias, por exemplo, também é mesmo sentido aí dos neologismos, né, e estrangeirismos, expressões que são próprias de um grupo ali, né, expressões que não são comuns no cotidiano da maioria das pessoas, mas que algumas pessoas utilizam aquelas gírias, aquelas expressões ali, entre outros, né. Então, no caso ali do texto, também para destacar um elemento que está no sentido ali, dando um sentido diferenciado ao texto, já que são metáforas, né? Então, vamos voltar lá às questões, ou à questão, aliás, que vai dizer assim, justificar o uso dessas aspas aí. Vai dizer assim, letra A, imprimir um tom irônico à reportagem. Será que o autor está sendo irônico ali naquela reportagem, naquele trecho ali de reportagem, né? Observa-se que o texto, o autor, ele apenas apresenta ali palavras que identificam ali a questão do nome científico daquelas, né, daqueles metais ali que ele coloca ali. Então, na verdade, ele não está sendo irônico naquele momento ali. A própria expressão metafórica utilizada ali, na verdade, está servindo para outra coisa, mas não para ironizar. É possível que você encontre em alguns textos expressões, entre aspas, para marcar uma ironia? Sim, é possível, né? Colocar ali umas aspas para poder indicar uma ironia. Mas, nesse caso, não é isso que está acontecendo. A letra B diz assim, incorporar citações de especialistas à reportagem. Bem, não há ali uma citação, há a colocação de expressões para indicar um sentido, né, para dar um sentido aos elementos que foram utilizados. Então, não são citações ali. Letra C diz, atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem. Né? Vamos deixar isso aí de stand-by e vamos passar para a letra D. Estabelecer termos científicos empregados na reportagem. Olha, o que está entre aspas não são termos científicos. O que está entre aspas são expressões, né, inventadas, né, metafóricas. É como se fosse o ouro negro, né? O ouro negro que é o petróleo, dado essa expressão para o ouro negro porque é algo que é valioso, né? E a cor, aí utiliza-se dois elementos, né? Que é o ouro, que é algo de muito valor, e o negro, que é a cor do petróleo. Então, você tem essa expressão aí. A mesma coisa acontece com o ouro, no caso ali, a expressão ouro também, né? O ouro do século XXI também tem a mesma, mais ou menos a mesma situação ali sendo empregada. A letra E diz assim, marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem. Né? Mais uma vez, nós não temos ali termos sendo colocado aspas ali nos termos para indicar algo científico, uma expressão que não é comum, né? Que também se utiliza também aspas para isso às vezes. Se ele tivesse colocado as aspas nos termos ali que ele utiliza, ali os nomes científicos, né? Aí sim, poderia ser essa questão aqui. Mas as aspas são utilizadas exatamente em outro momento, que vai evidenciar aí como resposta a letra C. Por quê? Porque realmente, quando ele atribui aquelas expressões ali, ouro do século XXI, por exemplo, ele está valorizando aqueles metais. Não são metais, né, qualquer metais, eles são metais que podem trazer muita lucratividade, né, que tem bastante valor para o país, né, para as pessoas, que é o objeto da reportagem, que são os elementos ali. Então, basicamente, as aspas são utilizadas exatamente para marcar essa metaforização que dá uma ideia, né, que estão dando uma ideia ali, aquelas expressões de valorização, né, desses metais. Então, letra C é a resposta correta para essa questão aí, né? Viu como é facinho, né? Tranquilo, né? Só basta saber para que servem as aspas e saber o que é metáfora, né? As expressões metafóricas, beleza? Vamos então para a próxima questão. Ela tem a questão do número 24, também da mesma prova, né? As questões de conscientização da mesma prova. E ela tem aqui como texto para ser analisado uma estrutura jurídica, né? Que é o decreto. Mas vamos ver aqui que a utilização
dessa forma textual aqui é também apenas um pretexto, né? O decreto número, vamos ler o texto, né? Decreto número 28.314, de 28 de setembro de 2007, demite o gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências. Olha, a partir aqui já dessa, dessa apresentação aqui, do que a lei, o que o decreto vai falar aqui, né? Que demite o gerúndio, e a gente já lembra que o gerúndio é uma forma textual que nós temos, não é uma forma verbal, forma nominal do verbo, e né, como é que pode, né, demitir o gerúndio e tal, né? Então, a gente já vê que há um certo teor humorístico aqui no texto, né, utilizando também de certa ironia, né, e aí você tem a utilização, na verdade, de um gênero textual para, né, formular uma outra ideia, que não é a ideia realmente jurídica, né? Ele está utilizando a ideia jurídica apenas para, como uma forma de humor, né, sarcasmo, né, com relação a esse termo aí. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que ele confere o artigo 100, incisos 7 e 26 da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta: artigo 1º, fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Artigo 2º, fica proibido, a partir desta data, o uso do gerúndio para desculpa de ineficiência, né? Então, vamos ver aqui, o gerúndio como desculpa de ineficiência, ou seja, o gerúndio aí, para eles, é algo que está ligado a essa ineficiência. Mas será que isso aí vai servir realmente para a nossa resolução da questão? Vamos já ver. Artigo 3º diz assim: este decreto entra em vigor na data de sua publicação. E artigo 4º diz: revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 28 de setembro de 2007, 119ª da República e 48ª de Brasília. Enfim. Então, observe que é um gênero textual que foi utilizado para, né, produzir uma outra forma textual, na verdade, né? É um gênero sendo utilizado que faz muito, né? Tem autores que usam, por exemplo, a estrutura de uma receita, né? De uma receita de bolo, sei lá, a receita, enfim. E aí a pessoa vai lá e escreve um poema em cima daquela estrutura ali, né? E aí a mesma coisa acontece aqui. A questão, ela vai dizer assim: esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica, né? Olha só, o texto, na verdade, está sendo um pretexto, porque a pergunta, ela versa sobre o uso do gerúndio. E o que é o gerúndio? Como é que é utilizado o gerúndio nos textos? Para que são utilizados? Tanto nos textos quanto na nossa fala, né? Textos verbais e textos não verbais ou orais, né? Textos orais. Como é que ele é utilizado? Aí eu trouxe aqui um pequeno explicação aqui, resumindo, diz assim: nós temos as três formas nominais dos verbos, né? O infinitivo, gerúndio e particípio. O que vai nos interessar aqui é o gerúndio. O infinitivo, vão ser aqueles verbos terminados em R, né? A R, R e R, na forma nominal. O gerúndio, terminados em NDO. E o particípio regular, que são aqueles terminados em IDO ou ADO. Tinha estudado para a prova. O gerúndio estava estudando para a prova. Deve estudar para a prova. Observe que nesse primeiro aqui, que é infinitivo, geralmente dá uma ideia mais de futuro, de coisa que vai acontecer, né? Geralmente, não é sempre, mas geralmente. No gerúndio, observe que a ideia é de continuidade de ação. Estava estudando para a prova, né? No estudo da língua portuguesa que temos, que é o aspecto verbal, o gerúndio ele traz essa ideia de continuidade. Existe uma continuidade da ação. Fica até mais fácil de colocar aqui no presente, por exemplo, está estudando para a prova. Está estudando para a prova é uma ideia de continuidade. Existe uma pessoa, alguém que está estudando nesse momento, né, continuamente para a prova, né? Existe o início e ele vai seguir aí até certo tempo fazendo aquela ação, produzindo aquela ação, né? Tinha estudado, já dá a ideia de finalizar, de ação já finalizada. Tinha estudado, iniciou num tempo anterior e terminou ali naquele momento, né? Então, mas o que interessa aqui é o gerúndio, exatamente, o gerúndio, né?
que é essa ideia de que existe uma progressão, né? Então, vamos lá para as questões, que ela diz assim, letra A, conclusão de uma ação. Bem, o gerúndio, será que ele indica essa conclusão de ação? A gente acabou de ver que o gerúndio, na verdade, indica o quê? Uma continuidade, uma ação que tem uma continuidade naquele tempo ali, certo? Essa conclusão de ação fica ali mais para o particípio, né? Realização de um evento. Não, né? Repetição de uma prática. Continuidade de um processo. Olha só, quando eu falar de continuidade, né, de um processo, é exatamente isso aí, essa continuidade de uma ação que o gerúndio nos traz. Certo? Então, na verdade, a questão, ela pega o texto ali apenas como pretexto para que você saiba qual é o valor do gerúndio nos textos, o gerúndio nos textos. Então, poderia até se colocar uma questão só falando sobre gerúndio, sem nem precisar fazer aquele texto ali. E aí o texto ele vai servir como, né, como uma espécie de engodo para né, para quem vai fazer a prova e achar que essas coisas estão ligadas, essa questão de desculpa de ineficiência e tal, estão ligadas à resolução aqui da questão, mas não. Basta você saber qual é a função do gerúndio nos textos que você vai conseguir responder essa questão aqui, que é essa letra D aqui, de continuidade de um processo, porque o gerúndio ele indica essa continuidade desse processo, dessa ação, né, que está sendo ali produzido por alguém, está estudando para a prova, está naquele momento estudando, né, e existe uma continuidade daquela ação. Então, essa daí é a questão uma questão que trata desses elementos gramaticais, desse elemento gramatical aqui, né, de análise linguística, que é o gerúndio. Vamos, então, a uma próxima questão, que é a questão de número 27, também da mesma prova lá, em que vai ser explorado aqui um trecho aqui de uma canção, né, da música do Caetano Veloso. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou, né? Então, observe que o texto, ele vai aqui, né, é uma letra de música, né? O gênero é a letra de música, e ele vai, existe a ação de caminhar, está caminhando, eu vou, mas ele vai aqui destacando o que ele vai, uma espécie de descrição do que ele está fazendo, caminhando aonde? Contra o vento, sem lenço, sem documento e tal. Aí ele vai descrever o lugar, sol de se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, ele vai colocar aqui alguns termos, né, para indicar o que ele está olhando, o que ele está observando, cara de presidente, grandes beijos de amor, dentes, pernas, bandeiras e tal. Ele vai descrevendo ali a situação. Então, vamos aqui à questão, que é uma questão que diz assim, é comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são, olha, vamos falar aqui sobre tipos textuais, né? Nos estudos textuais, nós temos os tipos e temos os gêneros textuais, né? O gênero textual, aquele texto ali, por exemplo, é letra de música, letra de canção, né? Poderia ser sei lá, seria uma carta, o gênero textual seria uma carta, um decreto, aquele lado do decreto lá, o gênero textual ali vai ser decreto, né? Já que a estrutura ali é de decreto e tal. Então, vamos aqui compreender melhor essa questão de gênero e tipos textuais, né? Pelo menos os tipos textuais. Nós temos na língua portuguesa, não, né? Nos estudos né, nos estudos textuais, as seguintes tipologias textuais, né? Os textos que são narrativos, né? Os tipos textuais narrativos, os descritivos, vou pegar a canetinha, narrativos, os descritivos, os argumentativos, explicativos ou expositivos
os injuntivos ou instrucionais. Basicamente são o seguinte: o gênero os tipos narrativos são utilizados, né, vão ser utilizados, né, nos textos que são narrações, contos, romances, né, que indicam ali uma narração, né, uma sequência de ações. Ele vai ser ali predominante. Quer dizer que aquele texto vai ser só narrativo? Não, vão ter elementos ali descritivos naquele texto também. Podem ter elementos argumentativos, e aí você vai observar o texto a partir daquilo que ele tem de mais importante, de predominante, né? Aquele texto vai ser narrativo por quê? Porque predominantemente ele tem elementos mais narrativos. Não quer dizer que ele não tem elementos descritivos, argumentativos e tal. E outros elementos naquele texto ali, né? Um romance, por exemplo, um romance ele vai ter uma série de tipos textuais, ele pode ter todos os tipos textuais no mesmo romance, certo? Em vários trechos aí daquele texto. Mas o que vai prevalecer ali, que vai ser predominante, é o gênero narrativo. Beleza. Então, nós temos esses gêneros textuais, esses tipos textuais aqui, que a partir deles nós vamos encontrar os chamados gêneros. A crônica é um gênero, né? Ou seja, a partir, né, desses tipos você constrói os chamados gêneros. Crônica, romance, fábula, que são predominantemente narrativos, descritivos são retrato, anúncio de classificado, receita culinária, etc. Manifesto, sermão de argumentativo, né? Os argumentativos são aqueles que são os textos mais chamados de dissertativos, né? Tanto o argumento quanto explicações, exposições são mais dissertativos. Os injuntivos são aqueles textos que são de instrução, são instrucionais, instrui você a fazer alguma coisa, né? Uma receita de jornal, uma receita de um bolo e tal, por exemplo, um exemplo, né? Temos aqui receita culinária, manual técnico de alguma coisa, né? São exemplos. Vamos voltar lá para a questão, porque está pedindo para o que nós temos ali de principal naquele texto ali. Quais são os elementos principais? A gente já viu que existe uma sequência ali narrativa que ele vai, né, que ele vai dizendo, caminhando contra o vento. Como é que eu sei que é sequência narrativa? Através dos verbos aqui apresentados, verbos de ação, e aí tá ocultado aqui no início aqui o eu, né? Mas logo depois ele encontra eu vou, né? Ele tá numa sequência de ações, depois vai construindo aí o texto dele. Beleza. A letra A está dizendo que é descritivo e argumentativo, mas é o seguinte, eu já adianto para vocês, né? Se nós observamos ali que já existe um elemento que é narrativo, então vamos ter que encontrar aqui algum quesito aqui que tenha narrativo. É o elemento principal que vamos encontrar ali, né? Então, nós temos a primeira, tem descritivo e argumentativo. Ó, argumentativo, eu não encontrei nada de argumentativo, né? Descritivo, sim, ele descreve ali a situação, mas não é argumentativo, né? Ou pelo menos não é a principal delas. A gente vê que a principal delas é uma sequência de ações. Então, a gente vai procurar um quesito aqui que tenha narração. Ou seja, os dois últimos, letra D e letra E. Narrativo, na letra E, narrativo também. Então, vai ser uma dessas questões aqui. O que é que tem depois de narração ali? Ele vai descrevendo algumas coisas que, de maneira bem... Claro, ali é uma canção, né? De maneira bem concisa, que é o que pede esse tipo de letra de canção, né? Ele vai descrevendo a situação em que ele vai passando ali, os lugares onde ele vai passando, né? O que ele vai vendo. E aí, nós temos que essa situação aí não pode ser chamada de injuntiva. O que é o texto injuntivo? O que é o tipo injuntivo? É aquele que há uma instrução, ele está instruindo alguém a fazer alguma coisa, né? Um manual de um eletrodoméstico, por exemplo, né? Para você montar aquilo ali, né? Retire da caixa, observe a voltagem, faça isso, monte essa parte aqui, isso e tal. Aí, né, vai todo um processo. Ou então, receita sei lá, uma receita qualquer. Aí você tem os ingredientes, aí tem um modo de fazer. Primeiro coloque farinha, coloque isso, mexa e tal, coloque sal a gosto, essas coisas, né? São os textos chamados de injuntivos. O que é que nós temos aqui? Na verdade, nós temos um elemento, né, predominantemente narrativo, em que ele vai descrevendo as situações que ele vai passando ali. Então, é exatamente essa letra D aqui, que é a resposta que nós estamos procurando, viu?
Como é que a gente conseguiu descobrir essa questão aqui? É preciso que a gente saiba o que é exatamente essa questão de tipologia textual e gêneros textuais, né? Basicamente, as tipologias textuais foram suficientes para a gente descobrir o que nós encontramos ali de tipos textuais nessa questão aqui. Então, a letra D, a resposta para essa questão aí. Vamos à próxima, que é um textinho um pouco mais longo, mas vamos ler aqui rapidinho. A questão número 31. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Olha só. A gente já traz aqui já observa aqui alguma coisa que está ligada a um gênero textual que a gente conhece razoavelmente bem, né? Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Observe o título daqui do texto, né? Um texto jornalístico, né? Normalmente o verbo vem no presente e tal, né? Então, a gente já sabe aqui, já tem uma pista que se a questão for falar sobre alguma coisa de gênero textual, a gente já sabe mais ou menos do que se trata aqui, né? Como explica o The New England Journal of the Medicine, a paciente chamada Joanne Simpson tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema: cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base ventricular, de acordo com um artigo médico brasileiro que relata um caso, passando aqui, semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu animal de estimação, um cão da raça Yorkshire Terrier. Recuperada após cerca de 1 ano, ela disse que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Aí é um texto retirado da revista Exame, né? E aí, 2017, vamos à questão. A questão diz assim: pelas características do texto lido, que trata das sequências da perda de um animal de estimação, das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadre no gênero. Está falando sobre gênero essa questão aqui, né? Então, os gêneros textuais, aquela lá estava falando sobre os tipos textuais. Os gêneros são estruturas, né? Que são produzidas a partir da conjunção ali de gêneros e de uma estrutura mais ou menos pré-fixada, né? Então, a gente já viu ali, a partir do título, que aquele texto era um texto jornalístico. Quais são os textos jornalísticos que nós temos aqui na questão aqui? O conto não é texto jornalístico, depoimento, né? Até pode ser utilizado. Reportagem é um texto tipicamente jornalístico, né? O relato pode ser também utilizado, e a notícia. Mas os 2 textos jornalísticos de verdade, que tem aquela característica ali de título, são a reportagem e a notícia. Então, a gente tem que saber essas 2 formas textuais aqui, esses 2 gêneros textuais são os mais prováveis de serem a resposta ali, né? E a gente já descarta os outros, porque ali não tem estrutura de conto, né? O gênero textual não poderia dizer que isso lá é um conto. A estrutura não nos diz isso. Depoimento. Não há um depoimento específico da pessoa, né? Até o título não nos traz isso, né? Eu não vou nem ler o resto do que pôs, expõe o sofrimento de dor, né? Beleza, expõe o sofrimento da dor no animal, mas de uma forma mais, assim, mais impessoal, né? Impessoal, apenas apresenta, que é uma característica mais dos gêneros textuais realmente, ou reportagem ou notícia. Mas a gente tem que saber qual é a diferença entre reportagem e notícia, para a gente não confundir aqui, não errar aqui, porque a gente não sabe essa diferença. Então, basicamente, eu trouxe aqui um textinho aqui dizendo essa diferença básica aqui, notícia e reportagem.
Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal. Olha só, essas informações são importantes, né? Ele é informativo e impessoal, certo? Ou seja, normalmente o jornalista ele vai escrever aquele texto ali, não vai colocar ele em primeira pessoa, vai ser em terceira pessoa, ou seja, texto impessoal, sem teor opinativo, né? Normalmente uma notícia, ela não pode ter uma opinião, né, de quem está escrevendo aquela notícia ali, né? Pode até acontecer de ter alguma opinião, mas ela vai estar ali mascarada de alguma coisa. O que vai acontecer que na verdade ele tem que ser impessoal mesmo, né? A característica desse gênero textual, características sem teor opinativo, característico das reportagens, né? Ou seja, o teor opinativo ele é característico da reportagem. Será que aquele texto tem esse teor opinativo? Né? As notícias não têm esse teor, as reportagens podem ter, né? Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, as notícias, né? Enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Então, as notícias vão trazer o quê? O nome né, do órgão ali de imprensa que o jornalista trabalha, né? E não vai assinar com o nome dele. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de textos, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo. Ou seja, ele apresenta ali um tema que é da atualidade, né, daqueles dias ali, ele vai ser apresentado ali para o público, para os leitores. Enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Olha só, opiniões do autor, isso é importante, porque aquele texto que a gente está analisando ali é um texto, primeiro, as reportagens são mais longas, elas se aprofundam mais naquilo que ela está apresentando, né? Há uma investigação mais forte, né? Para saber o que aconteceu e tal, e, consequentemente, aquele texto vai ser mais longo, né? Já as notícias, não. Então, tem algumas pistas ali nas características de alguns, né, nas características ali que foram apresentadas, que nos indica que aquele texto ali que a gente acabou de ler não é uma reportagem, sim uma notícia, né? O próprio final dele aqui, o que é que aparece? Apenas o nome do local onde ele foi retirado, não existe o autor, até porque quem vai se responsabilizar por essa notícia, que a gente chama de notícia, vai ser a revista Exame, né? E aqui nós temos o próprio título e a estrutura que ela vai tendo aqui, que é realmente em terceira pessoa, e não existe aqui uma pessoalidade, existe sim uma impessoalidade aqui no texto. O autor apenas apresenta a situação, né, para o público. Então, nós temos aqui que o gênero textual desse texto aqui é basicamente uma notícia. Então, para responder essa questão, basta você saber essa diferença aqui, né, e observar que o gênero textual é notícia. Essa outra parte aqui, que é, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido, é uma informação a mais, mas a principal informação que você tem que ter é exatamente o que é uma notícia, o que é uma reportagem e qual a diferença delas para responder essa questão aqui. E é aqui onde nós temos aqui a letra E como resposta correta para essa questão aí, viu? Então, basicamente, eu só queria trazer essas questõezinhas aqui. Em breve, traremos mais questões para vocês. E aí, desejo aí bons estudos para vocês e que, né, dê tudo certo aí, né, nessa nova empreitada de vocês, que é o grande Enem, né? Ok. Bons estudos. Tchau, tchau, gente. Até mais.